Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor, eu vou tentar explicar um pouco melhor sobre o meu gosto literário através dessa tag, qual é o meu gosto literário, que eu vi lá no canal da Paloma Lima. Essa tag é original do canal Harriet's Cozy Games, vou deixar todos os links aí embaixo no box de descrição para vocês irem lá conferir, tanto o vídeo da Paloma quanto o vídeo da Harriet. E vamos lá com essas perguntinhas aí para eu tentar explicar qual é o meu gosto literário. Aliás, eu não sei se vocês já perceberam, mas ao longo desse mês tá saindo vídeos aí numa frequência um pouco maior, e porque eu tô participando de um projeto junto com outros booktubers, onde a gente tá tentando ressuscitar o booktube. Então tá saindo vários vídeos em diversos canais aí no mesmo dia, estamos fazendo vídeos que se completam. Sugiro que vocês vão lá nesses canais também maratonar os diversos vídeos que estão saindo. Todos eles estão linkados aqui no box de descrição. Então dentre eles estão o canal do David, do Check-in Literário, o canal da Gabi Georgette, o canal da Jéssica Lopes, da Yasmin, do canal Literarte, e o canal da Agatha Falmer, além do meu, é claro. Então vamos começar respondendo essas tags. E vocês também vão respondendo por aí algumas perguntas, a pergunta que mais te interessar, pra gente ir se conhecendo e vendo se nossos gostos são parecidos. Inclusive, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aí embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que saírem os vídeos novos aqui no canal. E já deixa o seu like também, que ajuda muito o YouTube a entender que você gosta do que vê por aqui e ajuda a entregar o canal para mais pessoas que assistem o conteúdo parecido. Já começa assim. Descreva o seu gosto literário em uma frase. Como descrever meu gosto literário em uma frase? Ele é eclético dentro dos meus interesses. Acho que eu poderia descrever assim. Porque, por mais que eu tenha meus gêneros favoritos, eu não deixo de ler um livro por ele ser de um gênero que eu não gosto. Então tem que ter algum elemento, alguma coisa que vai me prender, que vai me chamar a atenção ali dentro daquele livro, além do gênero. Tipo, ai, lê essa fantasia aqui. Eu gosto de fantasia, mas se não tiver alguma coisa que me chame a atenção, eu não vou ler só porque é fantasia. Então assim, ele é eclético, mas dentro das minhas preferências ali. Descreva o seu gosto literário em categorias. Eu acho que categorias seria mais ou menos assim, coisas que eu gosto nos livros, assuntos, né, que me interessam. Então eu acho que livros sobre livros, eu adoro livros sobre livros, romances de época que exploram outro lado das sociedades da época, além da alta sociedade, que é o que a gente tem ali na maioria dos romances de época. Outra categoria que eu gosto bastante é fim do mundo, apocalipse, essas coisas, principalmente se tiver zumbis no meio. Inclusive preciso ler mais livros dentro desse tema, porque tenho lido pouco. O último que eu li eu acho que foi em 2018 e olhe lá. Outra categoria poderia ser os clássicos, mais clássicos que abordam, tipo, um personagem só, sabe? Eu não gosto daqueles clássicos que tem um monte de gente envolvida na mesma história e começa a virar bagunça. Eu gosto quando a gente acompanha um personagem e aí, tipo, a visão dele daquela época e as coisas que acontecem com ele e tudo mais. Outra categoria que eu poderia descrever também são os recontos de contos de fada, principalmente quando eles têm essa pegada mais sombria, eu gosto bastante. Eu acho que uma categoria que não poderia faltar é Idade Média. A próxima pergunta pede para mostrar alguns livros que representam o meu gosto literário. Eu tentei pegar ali de vários gêneros, mas tem gêneros que eu leio menos, tem gêneros que eu leio mais, então vão ter menos livros de um gênero do que do outro. Começando com um livro que eu acho que representa um pouco o gênero de YA e romance, eu tenho aqui esse livro da Emily Henry, que é O Amor que Partiu o Mundo. Aqui a gente vai ter esses dois adolescentes que meio que estudam na mesma escola, moram na mesma cidade, mas ao mesmo tempo não. E, sério, é uma pegada muito louca esse livro, e é aquilo que eu falei. É um livro de YA, ele tem um gênero, ele é romance YA, mas eu não li ele porque ele é desse gênero. Então essa coisa nessa sinopse, essa coisa doida que acontece nesse livro, foi o que me chamou a atenção, foi o que fez eu gostar dessa história. Vai além do gênero. Eu acho que esse livro aqui representa muito bem o tipo de história, o tipo de coisa que eu busco, assim, em livros de YA e de romance. Tipo, tem que ter uma coisa a mais, assim, não pode ser ali só o casal se conhecendo e aí ele sofria bullying, aí ela não sei o que, ela líder de torcida, eles se apaixonaram.
sabe? Tem que ter alguma coisa além disso. Outro livro que eu trouxe aqui que eu acredito que se encaixa dentro dos clássicos também é Anne de Green Gables. A gente tem uma personagem principal, tudo bem que aqui tá a Anne, a gente tem vários personagens em volta dela, mas a gente tem o ponto de vista da Anne a respeito das coisas ao redor dela. Então eu gosto bastante desse tipo de narrativa. Não poderia faltar uma fantasia para representar o meu gosto literário, então eu trouxe aqui Elantris, que também não é só uma fantasia, a gente tem toda uma história por trás de uma magia que existia e uma doença que atinge essas pessoas que perderam a magia e, sabe, tem toda uma coisa por trás, assim, também não é um monte de princesas e príncipes brigando entre si pra salvar o reino tal e não sei o que. Tem que ter uma coisa a mais. O próximo livro eu não sei se encaixaria bem no gênero de fantasia, mas eu também gosto bastante desse tipo de livro, que mescla um pouco, assim, de realidade com alguma coisa mais sobrenatural, mais mágica, fantástica. A Vida Invisível, de Ed La Rue. Ficou bem bonito nessa luz, né? Então aqui a gente tem uma personagem que lá nos anos de 1600 fez um pacto com o demônio para ser livre e não ser obrigada a se casar só pra... Enfim, só porque é mulher e tem que se casar. E aí ela acaba vivendo até o século XXI, tipo, ela acaba se tornando imortal dentro das condições ali que o pacto traz. Esse livro me pegou de um jeito assim... Não tô aqui pra falar sobre este livro, mas esse livro representa um pouco o meu gosto literário. E claro que também não poderia faltar o Retrato de Dorian Gray, que também é um clássico, com essa pegada aí de que a gente acompanha um personagem principal, né, e a vida em volta dele. Um livro que você não gostou e parecia ser do seu gosto literário. Tem muito isso também, né? E, tipo, a gente volta de novo naquela coisa do gênero que, eu gosto de fantasia. Aí a pessoa te recomenda uma fantasia aleatória só porque é do mesmo gênero. Enfim. E um livro que eu achei que eu ia gostar por ser do meu gosto literário, que se encaixa ali nos romances de época, foi 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar. Eu achei que esse livro teria uma coisa a mais, assim, sabe? Além do romance de época. E porque a gente tem uma personagem que ela já tá numa idade onde ela é considerada uma solteirona. E ela decide que, sabe, tá cagando pra isso. Não se importa com o que as pessoas pensam sobre ela. Ela só quer fazer parte daquele grupinho de solteironas que podem fazer o que quiser, que as pessoas não vão mais julgar elas, casáveis ou não casáveis. Então ela resolve fazer uma lista de 9 coisas que ela quer fazer antes de se apaixonar. E tipo, tem fumar charuto, lutar esgrima, montar cavalo com as 2 pernas assim, né, e não de lado. Então tem algumas coisas aí na lista dela que ela quer cumprir. E do nada aparece um cara na vida dela que vai querer dizer pra ela como ela deveria cumprir cada coisa dessa lista. E eu fico tipo, meu querido, isso não é sobre você, dá licença, vá viver a sua história em outro livro. Porque, esse cara estragou completamente a história. Se fosse só ela, teria sido tão melhor. Aí a autora resolveu enfiar esse homem aqui no meio desse livro e não fez sentido, estragou a história toda. Então, não gostei por causa desse cara. Um livro que você gostou e parecia não ser do seu gosto literário. Eu não gosto muito de livros que trazem, tipo, dramas da vida, do dia a dia, sabe? Essa coisa chata da vida, esse lado chato da vida de ser adulto e dramas reais. Não gosto, porque de drama real a nossa vida já tá cheia, né? Então a gente tem que ler alguma coisa que saia um pouco disso, que tire a gente um pouco disso. Mas um livro que traz aí um pouco assim de drama familiar que eu gostei bastante é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Inclusive eu comecei a assistir a série, eu preciso terminar. E eu gostei muito desse livro, não sei porquê, eu acho que porque aqui a gente tem um pouco também de uma protagonista mais jovem, adolescente, não é só, tipo, os personagens adultos. Então eu acho que o fato de ter essa adolescente no foco da história fez com que eu me aproximasse um pouco mais. Então, assim, geralmente esse é um tipo de livro que eu não gosto, não faz parte do meu gosto literário, mas que eu gostei. Mostre alguns livros que você quer ler e parecem ser exatamente do seu gosto. Eu trouxe 10 livros que eu quero muito ler, assim, eu passei o olho aqui nos meus livros e os livros que mais me deixam, assim, animada pra ler, sentar e passar o dia inteiro lendo eles, são esses livros que eu vou mostrar e eles parecem se encaixar perfeitamente
no que eu acho que é o meu gosto literário. Começando com Cinder, que temos aí um reconto, né, aqui da Cinderela, mas esse é só o primeiro volume de uma série, então os próximos livros dessa série também trazem outras princesas aí famosas dos contos de fadas. Esse livro aqui, eu acho que ele é do meu gosto literário, mas eu não faço a mínima ideia do que ele é. Tipo, eu gosto da capa, da sensação, assim, que ele me traz, o título e tudo mais, e o fato dele ser interligado com vários outros livros da autora que fazem parte de outras séries, mas ao mesmo tempo é tudo uma série só, então não sei explicar. Mas é esse daqui, A Garota Dragão. Esse é o primeiro volume da trilogia da Garota Dragão, e o título do livro é A Herança de Tuba. Essa autora é italiana, então a gente vai ter um cenário ali também do mundo, né, mais voltado para esse lado, Itália e tudo mais. Então já é um diferencial também para esse livro, foge um pouco dos livros de fantasia que se passam, sei lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. O próximo livro que eu acho que é exatamente do meu gosto e que eu quero muito ler é Viva Chama, da Tracy Chevalier. Aqui a gente tem uma história de um romance que se passa na Idade Média, no século XVIII. Se passa no século XVIII. Gosto muito de livros que se passam nessa época também. Um livro, assim, mais sobrenatural, também eu acho que faz o meu estilo, dependendo também do tipo da história, é O Sete, do André Bianco. Aqui a gente tem um navio que afundou, dentro desse navio tinha um baú, alguém vai abrir esse baú e vai libertar uns bichos aqui, e assim, caos. É isso que eu espero desse livro, e eu sou muito curiosa pra ler isso daqui, mas eu sinto que eu preciso estar muito no humor, assim, ele parece ser um livro muito cheio de detalhes, sabe? Uma história muito rica, e tem momentos que eu só quero ler um negócio fácil que não exija muito do meu cérebro. Então esse aqui eu acho que vai exigir um pouco, por isso eu ainda tô esperando o momento certo pra fazer essa leitura. Outro livro também que eu acho que faz, né, assim, o meu tipo, um livro que faz o meu tipo, Amor de Redenção, da Francine Rivers. Eu sei que esse livro tem uma vibe mais cristã, tem um filme também, que ele é inspirado em alguma parte da Bíblia, alguma coisa assim, mas eu tenho muita curiosidade de ler por ser um romance de época e por trazer aquela coisa de que é um outro lado da sociedade, sabe, do que a gente vê nesses romances de época. Então eu sou bem curiosa pra ler esse livro. Pecados Mortais. Quem disse que eu não gosto de thriller? Só que tem que ser um negócio assim mais brutal, entendeu? Então aqui a gente tem Pecados Mortais, que me convenceu quando eu li o negócio que tá aqui atrás, ó. Qualquer pessoa que procure um bom thriller com investigação, assassinatos, muito sangue e outros horrores tem neste livro uma oportunidade de ouro. Então assim, esse aqui eu acho que também faz o meu tipo. Outro livro que eu também acho que faz o meu tipo é A Serpente de Essex. Esse daqui também tem uma pegada mais histórica e vai ter uma lenda ali também correndo na cidade de alguma criatura mágica, então também tem esse negócio do mundo real com o mundo mágico e parece ser perfeito, também tem adaptação. Os Senhores dos Dinossauros eu não preciso nem dizer nada, né? Eu adoro filmes de dinossauros e histórias que se passam na Idade Média, e esse daqui junta os dois. Não existe a mínima possibilidade de eu ler esse livro e dar menos que 5 estrelas. Outro livro também que faz muito meu tipo é O Último Reino, primeiro volume das Crônicas Saxônicas aí do Bernard Cornwell. Esse livro aqui, recentemente também eu descobri que tem adaptação, então se eu já tava empolgada pra ler, agora eu tô mais ainda. E é a história de vikings, é sobre vikings. Não preciso de mais nada pra ser convencida. E por fim eu tenho aqui Cecília, da Frances Burney, esse livro que foi uma das obras que inspirou a Jane Austen. Então, nossa, tá ficando bem escuro aqui, né? Enfim, um dos livros aí que inspirou Jane Austen, traz aí uma protagonista central e tudo mais, se passa numa época que eu gosto de ler livros, né, que se passam nessa época, então também é um livro que tá ali dentro do meu gosto. Um booktuber que você assiste e tem gostos parecidos com os seus. Eu acho que depende, tipo, tem vários que eu assisto, por exemplo, um que eu assisto pra ter recomendação de fantasia, um que eu assisto pra ter recomendação de romance de época, então tem vários, assim. Agora um que bate, assim, sabe, 100% eu acho que não tem, mas alguns booktubers que eu gosto de acompanhar e confio nas recomendações, assim,
Tem a Tamires, do Resenhando Sonhos, que com certeza ela é uma fonte para quando eu preciso de recomendação de fantasia. Tem a Yasmin, do canal Yas Literarte, que também recomenda muitas fantasias, e a gente também gosta um pouquinho de romance de época. A Agatha Folmer também para livros ali um pouco mais infanto-juvenis, mangás, fantasias também. E assim, eu vou catando indicação de canal em canal, entendeu? E aí eu vou juntando as indicações que fazem parte ali, que atendem aos meus gostos. E por fim, a última pergunta, que quer saber se eu sempre tive os mesmos gostos ou se ele mudou ao longo do tempo. Eu diria que sim, eu sempre tive os mesmos gostos, só que ele foi amadurecendo. Então assim, se quando eu tinha 15 anos eu gostava de fantasias com protagonistas jovens, hoje eu gosto de fantasias um pouco mais maduras, com protagonistas um pouco mais velhos. Então, se com 15 anos eu gostava de romances YA com protagonistas bem novinhos, hoje eu gosto de protagonistas ali, de romances, né, com protagonistas ali numa fase mais adulta, entrando ou saindo da faculdade. Então, eu sempre tive os mesmos gostos, mas eu sinto que eles foram amadurecendo um pouco. Antes eu também não lia muitos clássicos, agora eu leio mais clássicos, então isso mudou um pouquinho. Mas no geral, meu gosto não mudou muita coisa. E agora eu quero saber de vocês aí, qual o gosto literário de vocês, um top 3 de livros que representam o seu gosto literário. Eu vou adorar conhecer um pouquinho mais de vocês aqui nos comentários. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!